O Evangelho da década da virada de 2000, a primeira década. Como é que era o Evangelho? Era um Evangelho de muito estudo. As igrejas se legalizaram, foram obrigadas a registrar-se no cartório. E então apareceu vários e vários profetas de todas as formas. Havia muitos profetas. Reivindicavam direitos, exigia santidade, dizendo que o Senhor estava revelando que alguém ali adulterou ou praticou um pecado, acusando as pessoas de pecado. Profecias como estas. Deus está dizendo aqui na igreja que prepara o lenço. Ou profecias que diz: Deus vai abrir a porta hoje para alguém. Ou profecias dizendo que Deus iria levar para o além. Aquela pessoa iria sentar na cadeira de um príncipe. Coisas como estas. A profecia se multiplicava, se misturava com a pregação. Como nos anos 90 a pregação estava em alta e todos queriam ser pregadores, mas apareceram profetas com espíritos de adivinhos, adivinhando a vida das pessoas, contando as histórias das pessoas, e alguém dizia: veio um varão de fora e falou minha vida inteira. E alguém olhava para aquela pessoa e dizia: Deus está me dizendo ou me mostrou que você fez isso, aquilo outro, ou vai fazer aquilo outro, ou será aquilo outro. E as profecias assumiram o Evangelho. Uma vez um pregador, pregando a palavra, ele citou aquela passagem de Mateus capítulo 11, que toda profecia de Deus se encerraria em João Batista. E acabou o culto de tamanha confusão, quase seria agredido aquele pregador. Porém, as pessoas queriam saber dos seus problemas, da resposta de Deus, e havia o decreto de Deus, diziam: entregue o rolo, irmão, entregue o decreto. E assim começou a era da profecia dos profetas. E todos já não queriam mais ir para o culto adorar, e sim buscar as suas promessas, suas bênçãos e suas vitórias. Nunca se falou tanto em bênção e vitória, nunca se falou tanto em decreto e em promessas. E as pessoas andavam de círculo de oração em círculo de oração, querendo que Deus renovasse sua promessa. E o Evangelho, assim, foi na década de 10 de 2000. O mundo não tinha acabado. As pessoas não estavam mais com medo do fim do mundo, porque o conhecimento trazia a certeza de que elas estavam purificadas. Então, a igreja, preocupada com tanta profecia, levantaram-se um clero, como houve no começo da Igreja Católica, e tudo se repetiu. Se reuniram, teólogos fizeram revistas para pregar, ensinar nas escolas dominicais, e uma para o discipulado, para ensinar as pessoas a não se desviar dos propósitos daquela doutrina. E houve uma grande perseguição sobre religiões. Muitos programas de televisão e de rádio, e todos queriam pregar para Testemunha de Jeová, mormons e espíritas,
E o alvo maior era os ubandistas. Eles queriam convertê-los e trazê-los para o Evangelho. E conseguiram. Milhares e milhares de ubandistas se converteram ao Evangelho e se entregaram à palavra de Deus. E os profetas, insatisfeitos, ignoravam as profecias da Bíblia e a mensagem de Jesus Cristo. A igreja esqueceu que a igreja que Jesus fundou foram 12 apóstolos e mais nada, e que todo cristão deveria seguir a doutrina deles, não criar suas próprias doutrinas. Mas assim se fez. Cessou daí aqueles milagres que antes acontecia. Não havia mais milagres. Não havia mais ajuda de Deus. Não havia mais aquela palavra que Jesus disse: buscai a justiça e as demais coisas seriam acrescentadas. E houve muitos crentes doentes, enfermos, muita gente caindo do Evangelho, fugindo e caindo na maldição. Tudo por desobedecer a palavra. E mesmo assim, tudo aquilo continuou. Jesus perdeu lugar para a teologia, os apóstolos perderam lugar para os evangelistas, e tudo era somente a vontade do homem, segundo a palavra de seus profetas.